E aí, pessoal, tudo bom? Bem-vindo à nossa primeira web aula dessa matéria de empreendedorismo e inovação. Aqui nós vamos descobrir um pouquinho das linhas de empreendedorismo existente e saber também como que atuam no mercado e como a gente pode melhorar isso na nossa própria atuação. Muitas vezes a gente já está fazendo ou vivenciando essa situação e a gente não sabe os nomes corretos. Então, a partir de hoje, nós iremos descobrir juntos o que a gente pode melhorar e fazer a coisa fluir de uma forma mais significativa e relevante para a nossa vida. Então, pessoal, para a gente começar a entender um pouquinho de tudo isso, a primeira coisa que tem que saber é o que é o conceito de empreendedorismo e inovação. Mas o que é conceito? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós e tentar responder sobre a ótica do que realmente é o construto da palavra conceito. Então, o conceito, ele é algo ou alguém, né, que concebe, é algo que concebe. Então, a ideia, o modo de pensar, é a noção, é a concepção, né? Então, a gente tem uma representação mental e linguística de qualquer objeto concreto ou abstrato, porque esse conceito dá esse corpo, né, a essa ideia. Então, já que a gente tem isso, vamos começar então agora a conceituar o que é a palavra, primeiro de tudo, gestão. Porque em cima de toda essa situação de inovação e empreendedorismo, existe o ato de gestar, de gerir a ideia. Então, gestão é a administração como um todo mesmo. É o ato de administrar a situação. É a ação ou resultado, como está escrito aí na tela, e ela tem uma duração, né? Essa ação tem uma duração. Tá? Lembrando que essas explicações são da fonte do Aulete, que é da UOL, que é uma página conceituada nessa área. Então, por favor, quer uma explicação? Evite o Wikipédia, porque o Wikipédia não é uma fonte segura ainda, né? Então, vamos lá onde estão as fontes seguras, tá? Para fazer pesquisa. Voltando à nossa aula, então, gestão, só recapitulando, é o ato de gerir o resultado, administrar a situação, tá? E inovação? Inovação é o que a palavra significa, no verbo inovar. Então, ele representa uma novidade. Essa novidade, ela pode vir da forma de que algo que já existe e eu vou transformar para atender uma demanda, ou por uma oportunidade eu descobrir algo que possa gerar mercado, né? Então, por exemplo, Steve Jobs com os produtos da Apple, né? Quem precisava na época de um tablet, né? De um tablet que como tivesse tudo nele. Então, ele criou segmentos, ele inovou uma coisa, criou a demanda para o próprio mercado e criou mercado com isso. Então, nota-se que todos nós somos capazes de inovar, criar novos mercados e fazer dinheiro com isso. Então, essa inovação, ela promove mudanças substantivas, né? Então, e também faz o renovar. Esse renovar faz com que o mercado entre em movimento sempre crescente. Há marcas e há produtos que a gente conhece no mercado que hoje já estão numa versão nova. Nós vemos produtos que estão morrendo e produtos foram substituídos porque não se renovaram, né? Então não se reinventaram e não se inovaram diante da demanda. Mas o que é empreendedorismo? Na verdade, a palavra empreendedorismo, em português, ela não existe corretamente como empreendedorismo. A gente pede uma licença poética e vem da palavra original dela, que é entrepreneurship, que a original, na verdade, é francesa. Só que a gente faz uma alusão ao inglês Estados Unidos da palavra empreendedorismo. Então, hoje a gente conhece essa palavra como eu sou empreendedor, né? Então ele vive o empreendedorismo e assim por diante. Eu
sou um caso de ser um empreendedor, né? Eu descobri diante de uma situação no qual eu gosto, porque eu sou viciado em cappuccino, e aí o que aconteceu? Eu fui pesquisando como fazer um cappuccino de boa qualidade, ótima qualidade, e conquistar mercado classe A ou público que pode ser formador de opinião. Então, a primeira fase do meu cappuccino, para vocês terem uma noção, era uma fase que não tinha muito... O paladar não estava bem ainda... não estava bem apurado. Depois de um tempo de muitas pesquisas, eu cheguei hoje no resultado que o UFES Café é de hoje, né? Então foi um processo de 9 meses, e aí eu descobri um segmento que consumisse esse produto, e hoje eu vendo para esse produto. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, essa forma de empreender. Por quê? É pôr em prática mesmo uma ideia, como eu fiz com o meu cappuccino, decidir realizar tarefas, seja fácil ou demorada, seja complicado ou não, o empreendedor ele não se cansa até chegar ao resultado que ele espera. Então, ele experimenta, ele se frustra, às vezes um pouco, mas nunca cai. Então, é da própria concepção do empreendedor travar desafios diários para que ele consiga trazer, concretizar, vamos falar a palavra melhor, se concretizar o que ele deseja, o que ele sonha, o que ele tem em mente, e pôr essa tarefa como ação realizada. Então, por exemplo, eu pessoalmente sinto muita satisfação quando eu vejo um cliente do UFES Café tomar o cappuccino e passar a língua no céu da boca. Porque só o UFES Cappuccino não tem a gordurinha no céu da boca. Isso a gente vê, porque eu falo para esses clientes, experimentos que estão no mercado, né? Experimenta esses que estão por aí, à venda nos grandes mercados, todos têm aquela capinha de gordura no céu da boca. O UFES Café não tem. Esse era o grande objetivo, o grande foco de ter um produto de ótima qualidade, que tivesse baixíssimo teor de açúcar, ou zero açúcar, na verdade, também zero açúcar, e com um sabor específico, de um sabor que agrada a paladares um pouco mais exigentes, que faça a pessoa ter aquele momento de satisfação ao tomar o cappuccino, no qual a receita é minha. Então, existe uma coisa em cima de chamada perseverança. Todo empreendedor carrega consigo a perseverança, né? Existem formas e tipos de empreendedorismo. E o empreendedorismo corporativo, que é aquele intraempreendedor, né? Ou seja, o funcionário dentro da empresa que promove uma melhoria da gestão ou do processo, de como transformar o seu trabalho melhor ou trazer novos resultados, né? Então, maximizando o tempo, otimizando custos. Então, esse chama o empreendedor corporativo, até trabalhando com a comunicação e tudo mais. O empreendedorismo startup, que hoje está nas altas, né? Hoje a gente vê na mídia muito falar sobre startup, que é aquele que cria novos negócios de empresa. Você, que é aluno do Isabela Hendricks, do Centro Educacional Metodista Isabela Hendricks, aqui de Minas Gerais, Belo Horizonte, pode participar. Se você estiver entre o 6º e o 8º período, né, você pode participar do desafio Isabela de empreendedorismo. Só que nós estamos convidando também os outros que estão aí assistindo, se quer participar, entre em contato comigo, que a gente pode também ver uma participação dessa feira, que é o desafio Isabela de empreendedorismo. Nela tem essa ideia do startup, né? Ainda a gente, hoje, finalizando o ano 2014, nós estamos pensando, já está em pensamento, já está em planejamento, na verdade, como vai ser a futura startup nossa. Então, isso é muito interessante, porque o gás que esses empreendedores vão para essa feira é altíssimo, né? Então, eles entram com muita garra, porque é colocado o desafio ao extremo. Eles têm que pesquisar, criar, montar, pôr à venda, ir para campo, ouvir avaliações dos seus clientes e melhorar. A feira acontece e ela mostra o melhor daquilo,
seja um protótipo ou já um produto final, então eles estão já envolvidos nisso. Esse empreendedorismo é interessante, porque a gente vê a possibilidade de transformar em negócio, como já aconteceu na primeira e segunda edição, na primeira e na segunda edição aconteceu, e agora a terceira que teve dia 20 de novembro de 2014, a gente já tem 3 projetos Prospect que vão se transformar em negócios fechados. Então, isso é interessante. O empreendedorismo de negócio, que é um outro tipo que vocês estão vendo aí no linkzinho, que é o terceiro aí, ele é o que busca diferenciais competitivos. Então, você já está no mercado, promove a concorrência, né? Estuda essa concorrência, lógico, estuda o seu segmento, o seu mercado, e aí você faz com que você consegue planejar o aumento da sua lucratividade, sobressaindo sobre a sua concorrência, né? Então, você pode dar manutenção ao seu empreendimento, ou você pode inovar diante do próprio segmento que você está inserido. O empreendedorismo social, que é uma das situações, hoje já chama muito a atenção, que é onde a gente cria empreendimentos com missão social, como está escrito aí. Um dos exemplos é Engenheiros Sem Fronteiras. Eles têm como base o empreendedorismo social. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida do público no qual vai interagir? Então, quer conhecer um pouquinho mais sobre os Engenheiros Sem Fronteiras? O Núcleo Belo Horizonte começou a funcionar, né? Eu faço parte do núcleo também. Então, e você pode conversar comigo ou com o diretor do regional, que é o Jefferson Alves, está no meu Facebook, o contato dele, e você pode também contribuir com isso, com o empreendedorismo social, né? Essas formas chamam a atenção do público mercado, vamos falar assim. Por quê? Hoje existe uma demanda grande de espera, né, de pessoas que já falam assim, ele é criativo e tudo mais. Mas no Brasil, a gente tem que ter uma noção que uma coisa que a gente vai falar um pouco mais para frente, só adiantando um pouquinho, é que no Brasil nós temos 2 tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo por oportunidade e o por necessidade. O Brasil ainda está no ranking lá alto por necessidade, que é um empreendedorismo não interessante. Por quê? Exemplo, sabe quando a gente fica desempregado e vai lá, vou vender lanche natural, ou vou fazer venda porta a porta. Só que aí quando eu ganho meu dinheiro, sobrevivo, pago as minhas contas, só que quando eu consigo algo, um emprego, carteira assinada, eu paro com esse negócio. Então, isso chama por necessidade. O que é interessante e o que a gente vem ganhando terreno ao longo desses anos, e isso já é também avaliado pelo GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é uma associação, né, vou falar assim, que ela tem por detrás do Banco Mundial e outras corporações mundiais, até as sem fins lucrativos. O GEM vem avaliando o Brasil, e o Brasil está está subindo no ranking de empreendedorismo por oportunidade, que é esse o mais interessante, porque esse exige muita pesquisa de tecnológica, logística, de fornecedores, rede, segmento, público, de como vai ser o processo de comunicação, venda. Então, eu envolvo muito mais pessoas nesse processo, né? Por exemplo, voltando ao exemplo real que eu estou dando desde o início, que é o UFES Café, hoje é um processo que emprega indiretamente, já estou falando de mais de 50 pessoas, né? Empregado indiretamente, porque eu compro serviços ou produto dessas pessoas ou pago para que elas façam repasse também. Então, indiretamente, já além do que trabalham comigo diretamente, já tem uma rede que faz a coisa acontecer. Então, e aí o que acontece? Com tudo isso, a gente tem que pôr em ação. E aí eu queria fazer um convite, na verdade. É uma brincadeira de uma empresa chamada Participativa. Vamos fazer juntos? Obrigado por assistir essa aula e seja bem-vindo ao mundo do empreendedorismo.
Bons negócios a todos nós.